Olá, Marcelo. E aí, padre, tudo bem? Tudo bem e contigo? Graças a Deus, eu fico contente por esse convite, né? Muito, ficamos mais pelo seu sim, pela sua É, disponibilidade. legal, foi uma surpresa legal, boa, e a gente está disponível, né, nesse tempo que a gente está mais em casa, né? Sim. É, Marcelo, seja bem-vindo à Diocese de Leopoldina. obrigado. Com muita alegria e certamente do Dom Edson também, de acolher nesta hora para a gente fazer aquele bate-papo gostoso. Você Pô, já deve ter legal. acompanhado as outras duas quartas, né? Zé, na medida do possível, eu consegui. Entendi. É, Perfeito. é, E hoje nós estamos aí com o Marcelo de Santos para isso. bater mais um papo. Marcelo, se apresenta aí para a gente ficar mais amigos. Ah, legal. Bom, pessoal, quem está assistindo, legal, muito bom estar aqui com a Diocese pelo convite, o Padre Aguinaldo e também Dom Edson. Eu sou Marcelo dos Santos, né? Moro aqui em São Paulo e a gente tem uma participação muito efetiva com a igreja, né? Eu, pelo menos, né? Por quê? Primeiro, ademais, eu tenho a formação na área de administração de marketing, comunicação, mas também tenho formação em teologia, né? E nesse meio tempo, o que eu posso dizer sobre o dízimo, né? Eu acho que eu queria deixar assim bem um ato tão criterioso, né? De que eu quero lembrar do posicionamento meu com a igreja. Ou seja, durante esse tempo, mais de 11, 12 anos, eu trabalhei na Promocat Marketing Integrado como editor da revista Paróquias, e justamente, junto com o Dom Edson, na época, lá em 2008, quando eu o conheci, né, 2007, 2008, alguma coisa assim, ele era ainda padre cônego lá em Pouso Alegre. E aí a Sim. gente foi trocando figurinhas, trocando ideias, eu entrando no universo da administração eclesial, né? E foi aí que foi contextualizando as coisas, né? Dentro desse suporte, dentro de uma empresa, né? Que é do segmento católico, e uma editora, eventos. Depois, futuramente, há 6 anos atrás, construímos o formato do Conadis, né? Que é um congresso sobre dízimo, e justamente Dom Edson como apoio também sempre, né? E nesse meio tempo eu fui me inserindo, né? Me inserindo com textos, né? Com articulações dentro do processo como editor, escrevendo, etc. E me aventurei na área como escritor também, dentro do Aham. segmento católico, e a gente foi discernindo esse caminho pelo dízimo também. Primeiro como um observador, e segundo, como um sujeito que aprecia, então, esse modo de vivenciar na igreja. Né? É mais ou menos isso, grosso modo. Né? Nosso tempo é curto, né? Perfeito, Marcelo. Uhum. Então você já tem essa bagagem de um tempo. Você começou falando que a sua área é administração e você fala do dízimo também. Vamos começar. Como que você uniu essas duas ideias? Do dízimo e da administração? Então, eu conto para você essa experiência aí como editor, escritor, repórter, né? Em termos de dizer assim, buscando então esse discernimento, né? Ou seja, de tantos e tantos conteúdo de leituras, de ações dentro de eventos, participação, por exemplo. Eu vou dizer também que eu também fui catequista, né, nesse tempo todo, né? E aí a gente percebe no envolvimento de tudo isso, a herança familiar também, e depois, dando esse salto de qualidade, se podemos dizer assim, chegamos essa estrutura de pensar como que uma pastoral pode ser, então, estruturada no conceito gestor de ser, né? Sim. Que é um tema ainda, desses anos todos, mais de 15 anos trabalhando, né, atuando na área, que é um tema ainda muito, que precisa de um suporte ainda maior. Ainda mais quando a gente se trata, quando eu trato falar diretamente para o gestor, o senhor como é pároco, né, por exemplo, pároco, gestor, sabe que a dinâmica é totalmente voltada para aquilo que é especificamente para a comunidade, embora essa união, gestão e dízimo, as duas coisas são comuns,
comungam, melhor dizendo, né? Elas se comungam, porque existe todo um mérito de acender, né, conceitos, aquilo que a própria igreja, como critério, ela também viabiliza para esse envolvimento comunitário e principalmente ter uma organização mais efetiva, né? Eu olho por esse lado. E o dízimo, na pastoral do dízimo em si, tem esse critério, nesse posicionamento legal, positivo, de atuar também nessa comum unidade entre gestão, administração, liderança acima de tudo. Quando a gente pensa administração, Marcelo, pode me corrigir, é claro, Diga, a gente diga. pensa numa coisa mais técnica, né? Regras, burocracia. Eu estou pensando aqui, como que você conseguiu integrar uma coisa tão dura, que é a administração, dura que eu digo assim, né? Mexe muito com cálculos, com Sim. essas coisas na pastoral. Isso foi uma transição tranquila? Você conseguiu fazer isso? Olha, foi assim, a gente vai fazendo um discernimento, né? Eu acho que a palavra certa é um discernimento, porque observar a pastoral, que é um conjunto assim específico, porque eu vou dizer assim, vou fazer um parêntese, né? Veja bem, a pastoral do dízimo, ela é diferente de todas as pastorais, da catequese, do batismo, né? Ela é bem centrada nas urgências específicas e emergências da própria comunidade, né? Ou seja, é uma forma de integrar aquilo que já está no espírito da pessoa. Ou seja, eu, você, cada um, nós temos a ideia. Por outro lado, nós temos o quê? Nós temos uma fonte muito substancial, né, de nós percebermos que existe uma abertura para isso. E a pastoral do dízimo, por sua vez, no seu comprometimento entre leigo, fiel, e aqui eu coloco todos, né, desde o agente pastoral até o seu paroquiano, aquele que contribui e aquele que está por contribuir. Eu não gosto de falar muito de não dizimista. Eu gosto de falar aquele que ainda há de contribuir, aquele que há de colaborar, porque a negação acaba atingindo aquilo que a gente não vê e acaba julgando que não seria o ideal, né? Por esse motivo é que integrar conceitos de gestão, eu vou falar na questão de gestão, como o senhor propôs aí, né? Que é técnico, mas por outro lado, eu olho dessas nuances que a gente vê na atividade ordinária de uma secretaria paroquial, por exemplo, ela traz consigo o quê? Valores, conceitos, posicionamentos que convergem para um único propósito, que é a evangelização. Por mais que a gente crie um distanciamento nesse contexto, né? Mas, por outro lado, a riqueza do conceito da administração para uma realidade que comunga ideais evangelizadores, por isso que eu coloco aqui até no plantar e colher o dízimo, né, que são algumas referências, algo didático que eu consegui traduzir aqui, né, nesse texto, nessa cartilha, para contribuir de uma forma assim, olha, existe uma forma de contribuir melhor, como? Passos, orientações, e aí o recurso da gestão, ela pode, assim, contribuir, por mais que a pessoa seja leiga no assunto, que não está inteirada com esse conjunto de atividades, mas ela pode e deve integrar esse grupo de gestores potenciais, podemos dizer assim. Eu posso estar falando alguma coisa diferente, mas com certeza o Dom Edson, que é um plural nesse assunto também, né, ele tem essa visão de potencializar todos os campos da gestão dentro de um conceito de comprometimento. Perfeito. Não, Marcelo, perfeito. É só mesmo porque acho que os conceitos, talvez para quem ainda não adentrou, principalmente o seu texto, eu ainda não tive a oportunidade de adquirir o livro, mas vou fazer essa semana que vem, né? Talvez essas ideias que eu acho que, em primeiro momento, talvez ficariam muito separadas, mas exato. Você falou, eu entendi, acho que quem está participando com a gente também entendeu. Eu acho que é muito. Por isso que eu estava comentando com você, né?
se nós olharmos, eu vejo assim, né, que até eu passei aquele PDF para o senhor, né, Sim, da palestra, e quando eu falo de ver, julgar e agir, está nesse conceito, né? E o sim. livrinho, né, aqui eu vou até mostrar para vocês aqui, né, Isso. que é esse livrinho aqui, né, ele tem uma proposta, era para ser maior, mas foi uma proposta muito simples, para poder dialogar com pastoral, com o gestor, e dando assim orientações a partir dos 10 mandamentos. Que Partindo dos bom. 10 mandamentos, a gente vai dando essa noção de inteirar como que eu posso ser dentro dessa aspiral, né, podemos assim, da Jerusalém Celeste, como diz aqui a Câmara do Turismo, como essa espiral que é eu estar envolvido nela, o sol, que é o Cristo, o coração, que é aquilo que a gente repercute dentro do nosso posicionamento de ideais na comunidade, e por último, nós somos os brotos, né? Os membros que estão aí alocados e colocados dentro de uma estrutura lógica de se viver. Né? Entendi. Marcelo, aí gostaria de deixar com você agora, porque o nosso tema de hoje está bem em comunhão com tudo isso que a gente já começou a falar, né? Isso, De isso. comprometimento fiel leigo. Eu quero deixar contigo agora para você conduzir um pouquinho, Sim. né, até mesmo o conteúdo que o senhor me passou, para aí depois a gente continuar conversando. Eu lembro que quem está assistindo, quiser fazer algum comentário, fazer uma pergunta, Isso. pode deixar aqui. Ah, legal. Tá bom, olha, eu vou começar assim, colocando algumas impressões que eu tenho, né? No começo, como eu disse, né, como um observador e como também um atuante, porque falar de literatura, né, quando eu falo de literatura, é textos, né, textos, livros, etc. Porém, na minha percepção e vendo a pastoral do dízimo, e eu vou colocar o exemplo agora da última, acho que uma das últimas reuniões de pastoral do dízimo que eu participei como palestrante na Diocese de Mogi das Cruzes, foi ali, de fato, também tinha 400 agentes da pastoral, e ali eu percebi muito bem qual é o anseio do agente congregar esse tema de comprometimento do fiel. Né? Ou seja, Uhum. o fiel, quando a gente fala, quando eu percebo assim, é aquele de fato que acredita que a comunidade, a paróquia, ela tem os elementos certos, né? Essa proximidade, essa aproximação para conduzir melhor o que é mais digno de oferecer esse tempo que nós estamos vivendo, principalmente agora, né? Mas, chegando aos pontos, eu vou apenas destacar alguns, né, daquilo que eu passei. Né? Por que eu falo muito aqui no meu texto, pegando a metodologia do ver, julgar e agir? Para que concretize, de fato, as grandes obras de Deus. Por que isso? Afinal de contas, na nossa intenção, todo fiel, eu, você, todas as pessoas que participam da comunidade, nós vemos, nós enxergamos. É um método adotado pela igreja, pela nossa igreja, América Latina, né? Nós entendemos que se estamos nesse estágio de ver a necessidade do outro, a necessidade das pessoas que estão em volta de um conjunto de fiéis, de comprometidos com a vida eclesial, ver a situação em que está vivendo. Por outro lado, julga aquilo que é correto. Né? Nós julgamos, nós averiguamos, enxergamos o que é ideal. E vamos agir conforme aquilo que nós entendemos como parte de uma grandeza de Deus para concretizar os objetivos inseridos na comunidade. Né? Ou seja, se estamos diante de uma promoção ideal, de uma promoção de vivência, nós temos então o discernimento de agir conforme o nosso entendimento. O que quer dizer isso? Né? Uhum. Nós vivenciamos o amor. O amor, tudo aquilo que nós integramos à comunidade. Quando eu falo do amor, é o amor evangélico mesmo. Para integrar essa forma de entender, nós estamos nivelados como os discípulos, né? E viver imersos na vida em Cristo é uma participação de credibilidade. Quem é que dá a credibilidade para nós? É a vivência cristã de fato.
caso isso aconteça de forma diferente, em outras instâncias, em outros momentos de nossa vida, justamente nós estamos mediados por quem? Mediados pela nossa consciência. E é aí que o comprometimento, na minha visão, na minha percepção, né, tirada de João 17, que nós estamos inseridos nessa participação do amor que insere a comunidade como um todo. Por outro lado, mas o que converge isso para nós, né? O que converge isso para nós? É a partir de uma consciência. Por isso que, agraciados pelas nossas definições como pessoa, como pessoas que estão inseridas na comunidade, que participam de uma comunidade efetivamente, é a partir dos dons recebidos naturalmente que vamos definindo o que o sentido do dízimo tem para nós. E é aí que eu coloco na minha abordagem de plantar e colher o dízimo, nos 15 pontinhos que eu coloco ali. Dessas 15 noções que nós temos, quais delas eu estou mais inserido? Né? Ou seja, é os dons que eu recebo, mas é aí que vem toda uma convergência focada naquilo que o próprio Papa Francisco diz na Laudato Si, né? Como eu comentei com o senhor, né? Que está fazendo 5 anos da encíclica, né? Desculpa. Focado naturalmente, né, efetivamente, para o cuidado da terra, né, a ecologia, mas tem um aspecto que me chamou muita atenção, né, no 213. Quem quiser ler depois, leia Laudato Si, né, o cuidado da casa comum. A nossa casa comum é a igreja, vamos dizer assim, falando assim, bem positivamente, né, tem a terra, a natureza, mas estamos aqui na nossa igreja, a nossa família, mas naturalmente é ali que diante dos aspectos distintos de cada um, é que vem esse amadurecimento convicto de cada um para participar como membros ativos de uma pastoral vivenciada. A partir desses aspectos distintos, eu, você, cada um tem, naturalmente, não vamos falar sobre isso, né? Mas quando o Francisco diz está intimamente relacionados a essa dinâmica da vida, tanto externa, cuidado do exterior, mas o cuidado interno é ali na família que acontece. Ali nós integramos, e nesse tempo, né, focado nesse tempo de restrições, de distanciamento, né, de isolamento social, aqui no nosso estado de São Paulo está uma divergência, dentre tantas outras coisas, não é o nosso assunto, mas perceba bem, qual é a conexão disso para nós? Né? A igreja justamente está passando desses aspectos distintos na minha percepção. Né? Esses aspectos distintos estão sendo muito mais apurados, estão criando um amadurecimento para quando retornar para a comunidade presencial, tudo isso repercute de um sentido muito mais efetivo. Eu acredito assim, né? Eu percebo dessa leitura que eu faço, né? Dessa formação integral. Né? Mas como preparar o terreno? Como nós vamos preparar o terreno para nós? Mas o dízimo, quando a gente fala do dízimo, o dízimo nós estamos falando de dinheiro, não é isso? Estamos falando de espécie, estamos falando de dinheiro, por conta bancária, estamos falando de dízimo, é focado nisso. Porém, existe a mística, que eu vou chamar depois de atos de partilha. Né? Que eu coloco no texto, olha, se não existe atos de partilha, como é que nós vamos preparar o terreno para as pessoas? Bom, quem é dizimista já está convicto. E aquele que é o potencial dizimista? Aquele que é o agregado, né? Que está agregado, mas não está esse reavivamento da fé para compreender essa dinâmica do contribuir, de oferecer, não de colaborar, né? Porque eu também não gosto muito da palavra, né? De colaborar. É muito distante. Eu colaboro, mas é o contribuir, o ofertar. Isso dá uma dinâmica de vivência, de atos de partilha, como se fosse algo não só individual, mas que é focado no ato de compartilhamento de ideias. Fazemos até uma associação aqui, né? Olha, vamos associar, nós estamos compartilhando pela tecnologia palavras guiadas pelos algoritmos do Instagram, por exemplo, Facebook e Instagram, imagens, pessoas vendo a gente, eu estou vendo eu e você nessa discussão, eu comentando. Por outro lado, o que se passa
nesse reavivamento de fé quando a pessoa escuta um leigo falando e o sacerdote dando a sua orientação. Tudo isso é uma forma de riqueza para nós compreendermos o sentido da partilha de bens. Né? E aí a gente vai criando todo um conceito. Mas a gente chega, então, num conceito muito mais apurado. Mas o que é o dízimo, afinal? Né? Mas o que é o dízimo, afinal? Por isso que sempre que me repercutiu isso nas leituras, eu quero focar, lembrando de nomes, né? Dom Edson, Jerônimo Gasques, são pessoas que trouxeram essa dinâmica para compreendermos o que o dízimo tem como proposta, na minha percepção, é intensificar as ações, mas sem nada pedir em troca. Por que isso? É uma coisa gratuita, né? Porque se por um lado eu contribuo com a minha renda, o meu dízimo, mensalmente, etc., e de repente eu vou pedir algo em troca, isso não é dízimo, não é a mística, não é um mistério que o dízimo possa então, favorecer para a comunidade como um todo. É as ações, né? Por isso que as dinâmicas elas vão se fazendo algo que transforma dentro de um conceito de colheita positiva. A partir do momento que nós integramos, né, essa corresponsabilidade na minha percepção, quando nós entendemos esse posicionamento pessoal, eu acredito que diante de uma colheita positiva é que vamos definindo como que o fiel leigo pode se comprometer ainda mais. E isso é uma lógica muito, muito pessoal, mas é vivencial também, porque aí você pergunta, mas de quantas vezes a gente pode chegar a um discernimento como esse? É preciso, então, unir o quê? Por meio de um vigor evangélico. Caso isso, então, tenha um comprometimento favorável para a nossa atividade pastoral, se os agentes de pastoral, nesse momento, são coordenados por momentos reais dentro da comunidade, não é um momento de turbulência, né, que vai desestimular a participação e criar algo novo para a pastoral e principalmente para quem está contribuindo. Essa lógica é uma coisa muito presencial, né? Podemos dizer assim, eu estar lá na comunidade e lá na paróquia, eu agradecer tudo aquilo que é envolvente. Eu acredito muito nessas reações pessoais, né? Que está justamente criada dentro da elaboração comum. Mas para isso, né, como eu falava, dizia no comum até então, né? Mas na verdade o que é o dízimo, né? A gente se pergunta, mas o que é o dízimo novamente? Eu, no conceito da cartilha, eu planto e vou colher, mas a comunidade precisa, ela vai ser agradecida. Mas a partir do momento em que cada um tem o seu objetivo comum, esse comprometimento, esse compromisso vai sendo assumido naturalmente, né, acredito. E isso repercute na vida de cada um. Principalmente, ou seja, na família, e cada um individualmente possa, então, garantir essas vontades, né, esse desejo de participar ainda mais como propósito. Mas aí nós poderíamos chegar a um ponto, né? Mas de que forma nós podemos participar melhor? De que forma eu posso contribuir? De que forma que eu posso garantir, então, o meu exercício, né? Exercer a minha participação efetiva na comunidade? Nós estamos voltados para aquilo que está muito mais íntimo dentro de nós, que são os nossos carismas, né? A partir dos carismas, das qualidades pessoais, daquilo que é nosso, que somos habilitados dentro de um conjunto de ações, nós podemos ampliar esses carismas. Por exemplo, né, o carisma um exemplo muito simples, né, o carisma de uma atividade pastoral, de uma quermesse, por exemplo, né, de um encontro, que esse ano a gente vai ver, parece que não vai ver nossas festas juninas, mas quem é que pode justamente ajudar dentro de uma festa junina, uma festa do padroeiro, né? Se existem carismas escondidos, a pastoral do dízimo, eu acredito, ela pode descobrir.
Por quê? Como eu disse lá no começo, é a partir desse envolvimento que a pastoral tem como propósito de gerenciar lá no começo, de administrar potenciais dentro da liderança, é que justamente esses carismas eles vão despertando de forma muito mais evoluído e muito mais dinâmico, né, dentro de um conceito mais evoluído de nós, podemos dizer assim. Por outro lado, o que nós podemos esperar, então, dos dizimistas? Como que nós podemos esperar de cada um deles? É a resposta por exemplo, do depósito, né, bancário, por exemplo, que hoje, com essa situação de pandemia, muitas dioceses e paróquias estão, olha, já que não dá para vir na nossa paróquia, vamos fazer um depósito bancário. Ponto. Não é o nosso tema. Mas a preocupação de receber aquilo que é de contribuição dentro de ordenamento familiar, né, de uma organização familiar dentro dessa atribuição, cada dizimista, cada pessoa que será integrada na comunidade com essa visão de que a paróquia, a minha comunidade necessita de mim. E a minha preocupação se ocupa com cada um deles. Das pessoas que necessitam, né? Acredito, tem essa vontade de apreciar todo esse envolvimento. Mas aqui entra um ponto que eu quero destacar, né? Dentro dessa evolução. Como que nós podemos entender o dízimo como comprometimento? Em primeiro lugar, o dízimo deve ser sadio. Quando eu quero até fazer uma comparação, né? Não é uma comparação, né? Fazer uma forma de associação, se podemos fazer assim, né? Nós estamos enfrentando um tempo aí de pandemia, não adianta falar que isso faz parte do nosso cotidiano, do meu cotidiano, do seu. Eu, na verdade, a gente está saindo muito pouco, por exemplo, né? Nós estamos atravessando um período, se podemos associar algo teológico, estamos num deserto, não é isso? Sim. Estamos num deserto, em nossas casas, tem pessoas que estão trabalhando, mas vamos focar em nossas casas agora, nós estamos aqui agora, né? Nós estamos focados, tentando achar um meio termo, e queremos chegar sadios até o último dia em que essa situação seja convertida em alegria, em aplausos, em reencontros, etc. Esse dízimo sadio, por sua vez, está justamente focado quando eu, enquanto que está contribuindo, que está ofertando, entenda as necessidades, onde e como eu devo depositá-las. E é aí que a consciência, como dizia lá no começo, que a consciência dos seus dons é que vão garantindo alguma coisa, algo muito mais realista para contribuir da melhor forma possível. Sair de um estado pandêmico, entre aspas, né, que todos não estão com esse tipo de doença em você, mas a partir de um momento, de uma situação emergencial, de cuidado, eu posso chegar lá na frente, atravessando esse deserto, chego na minha comunidade sadio. E aí, as consequências não atribuídas lá nesse conjunto de eventos, elas não serão muito menos situadas quando retornarmos. Isso eu vejo como um sadio, né? Sadio, porque mente sadia, o corpo sadio, palavras sadias, né? E assim a gente postula de todos esses elementos. Um segundo elemento é ético. Tudo aquilo, o dízimo, nesse conjunto de nossos comprometimentos de pessoas, de leigos, a gente pensa que quando nós entendemos a pessoa e atitudes éticas, ações éticas, elas possam então ser dimensionadas de uma outra realidade para o nosso senso comum vivido, né? Ou seja, a gente imagina aquela pessoa ética, a paróquia está usando o dinheiro do dízimo de maneira ética. Por quê? Está vendo a necessidade das pessoas que estão em necessidade e ali está depositando o quê? Algo que é devido conforme aquilo que é sadio e ético.
Tudo isso é uma forma de compreender que o dízimo passa por posturas, né? Passa por uma conscientização muito mais lapidada, né? Porque estamos lidando o quê? Com urgências e emergências. E evangelicamente equilibrado. Tudo isso com um único propósito, né? A atividade evangélica para construir uma ação muito efetiva. Por quê? Para não chegar às tentações a partir dos desafios. Existem certas tentações que virão, que constrói que corrói, melhor dizendo, tudo aquilo que é sadio, que é ético. Mas quando se equilibra os pontos, quando se equilibra todas as ações dimensionadas, isso dá um valor, um revigoramento muito mais alegre, feliz para a comunidade. Eu percebo assim, né, grosso modo falando, né, são ações e percepções que vamos assim dando dimensão para elas. Mas, né, dando esse conceito, né, o que nós poderíamos assim focar então, como eu dizia lá no começo, né, também. Para vivenciar esse comprometimento, eu coloco aqui na cartilha também, nós favorecemos os atos de partilha. Por que isso? Nós temos as nossas vivências. Eu coloco várias vivências, mas vamos supor, a vivência do cotidiano. Nós estamos impedidos de trabalhar. Muitos estão impedidos de trabalhar. Vamos falar novamente, né? Nós estamos impedidos de sair de nossas casas, às vezes pegar o nosso carro, pegar o ônibus, o metrô, que seja, para irmos até o nosso local de trabalho. O que acontece? Nós temos uma vivência limitada. Mas, por outro lado, não deixa de compartilhar aquilo que é natural da nossa constituição humana e de fé. Ou seja, não vamos deixar dos atos de partilha, né, de compartilhar, de agir de forma vivencial, e não deixar isso em vão. E isso permite nós concebermos que, por mais que entendemos que a partilha é o caminho ideal para que o dízimo tenha então uma reflexão, no reflexo, melhor dizendo, na comunidade, a vivência ela se potencializa a partir do momento em que eu ofereço. O que eu ofereço? A minha vida, o meu desejo de crescimento e tudo aquilo que promove o nosso valor e vínculos empáticos. Sim. Aí que a gente entra, né? Ou seja, nesses atos de partilha vão recorrer justamente nesses dois pontos que eu coloco. Eu estou diante de você e você existe para mim e eu para você. Esse relacionamento dentro do dízimo é que compõe, na minha percepção, é que esses vínculos eles vão se estendendo. Ou seja, lembra quando eu falava do vínculo, o dízimo sadio, ético, evangelicamente equilibrado. Mas é a partir dos vínculos empáticos que vão dando esse direcionamento para nós compreendermos como que nós podemos viabilizar da melhor forma possível. Assim, a gente vai criando, então. Agora, eu te pergunto, conviver com essas vivências, isso é um caminho de iniciação? Já fomos iniciados com o batismo, né? Mas sim, o caminho de iniciação, ele é permanente. Eu acredito, né? Assim, porque são as vivências, caminhos de iniciação a cada dia. Hoje é dia 20 de maio, às 16 horas e 35 minutos, às 5 já é passado. Então a gente permite que os vínculos de vivências, esse caminho de iniciação é constante, a cada dia, a cada minuto. Se eu percebo assim, se a comunidade agradece de fato essas vivências como propósitos, como que nós vamos identificá-las de maneira muito mais efetiva? De que forma que nós vamos identificá-las? É a partir do reconhecimento de valores que estão na ética da solidariedade. E a ética da solidariedade, melhor dizendo, é que perpassa o próprio documento 106, né? O documento 106 CNBB, todo o horizonte que ela repercute dentro da nossa atividade é a solidariedade. É a partir daí que dentro desse conjunto de ações é que vamos
liberando as nossas percepções, né? Percepções de pessoas que estão valorizando o que a comunidade tem como mérito. Este é o nosso engrandecimento. Mas, né, dentro das 4 dimensões, né, unidos do documento 106, né, hoje, falando, nós temos a oportunidade de concretizar muito mais valores efetivos dentro dessa nossa presença. Focado, então, em alguns motivos, eu gostaria apenas de focar nesse ato disciplinar. Né? Como que é o que pode sustentar a nossa vida como compromisso missionário, né? Com pessoas que estão comprometidas. É o tripé da nossa vivência eclesial e evangelicamente equilibrado. Né? Na fonte, onde nós vamos buscar, nas Sagradas Escrituras, principalmente no Novo Testamento, quando falamos da filialidade, da liberdade e da fraternidade. Nesse conjunto de ações, né, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos convoca, né, nos faz imersos a esse compromisso, tendo uma disciplina consciente. Né? Por isso que eu sempre toco nesse assunto, nesse tema, né? De ter a liberdade, né? Termos a liberdade de dar essa fluência nessa participação, de coparticipação do projeto de valores tão consistentes da nossa atividade pastoral e também equilibrada para nós. Mas tem um fator que me chama muita atenção, que às vezes até a gente percebe assim, que nós pouco exploramos. Pode ser sim, pode ser que não. Quando nós nos focamos nas virtudes teologais, que é a fé, esperança e caridade. É aqui, justamente, né, se fizermos esse exercício de não só como pastoral, mas como fiel, que está participando da comunidade paroquial, as virtudes teologais é que vão dar o norte. Eu já percebi isso, né? A partir da fé vivenciada, a partir dessa esperança dentro de um conjunto de ações que a gente está vivendo agora, por exemplo, pandemia. Estamos esperançosos que logo isso passe. Mas, por outro lado, tem um sinal muito característico que é a caridade. Focado na solidariedade, lógico, mas a caridade é algo que permite, né, nós vivenciarmos, então, tudo aquilo que é muito mais próprio de uma ação pastoral e participação de comprometimento com uma atividade pastoral na comunidade paroquial eclesial. Por outro lado, como já dizia dos atos de partilha, né? O que são então essas partilhas? Estão focadas nos bens espirituais, materiais, né? Tudo isso está dentro de um amadurecimento da consciência. Mas como que acontece isso? Na liberdade. Por isso que eu me dizia, né, no tripé da nossa consciência de participação, filialidade, liberdade, né, e comunhão. Tudo isso permite nós compreendermos que isso intensifica os nossos valores dentro da comunidade com o propósito de ação pastoral. E no conjunto de tudo aquilo que nós entendemos, que é socorrer as necessidades da igreja, é aqui que nós desembocamos muito mais realistas. O dízimo sempre será uma catequese viva. Né? Sempre será uma catequese viva, redescobrindo limites, porque nem tudo a gente vê que o dízimo ele pode ser, né, ele está inserido dentro, ele tem os seus limites, porque tem todo uma conjunta de gestão, né, em cima disso, como dizia no começo, a gestão para buscar aquilo que é mais fundamentado para a vida religiosa e uma atitude mais ponderada dentro do conjunto dos atos de partilha, como eu dizia. Né? Para encontrar aonde? No absoluto de Deus. O que é o absoluto de Deus? É amar ao próximo, né, como a ti mesmo. Né? E aí a gente cria essas fontes de observação dentro do nosso conjunto de ação pastoral. Mas, né, focado aqui, a gente pode até sinalizar, como dizia no começo, do ver, julgar o agir. Como que nós vamos discernir sobre o dízimo, então? Como que uma comunidade, como que eu percebi, também escrevendo na cartilhazinha, né, na gestão paroquial, ou mesmo no outro texto sobre
sob a luz do Evangelho. Isso permite nós sentirmos o quê? Que, em primeiro lugar, quando nós vemos, é o sentido da ação da igreja no mundo. Quando fala no mundo, não é somente só no mundo, como diz lá o estudo dos 8 da CNBB, mas está no sinal de que o dízimo também pode ser sinal, ele é sinal de salvação também para quem está necessitado. Isso é sinal de salvação. Por vontade própria, por livre vontade de ação para ver a necessidade. Um segundo ponto supera tudo aquilo que é individualista, né? Eu estou julgando. O que é para mim, o que é individualista, não serve para a atividade, para uma contribuir e para ofertar o dízimo. Individualista não cabe dentro do sentido de comunidade. E por último, no próprio documento 106, diz então do ato nessa corresponsabilidade na obra comum, que é a solidariedade. Né? É focado, como eu sempre coloco a referência, né? Falando das virtudes teologais, né? Focado nesse sentido. E assim, né, Padre Aguinaldo, nós vamos discernindo fruto de adesão nessa proposta, fonte de necessidade da comunidade eclesial, e aí a gente desemboca o que é dar frutos, então, para a nossa atividade, nossa participação na comunidade eclesial. Como que nós podemos fazer isso de concreto? Né? Como que nós podemos fazer isso de concreto? A partir do momento que já enxergamos isso lá na frente, os frutos eles vão sendo adquiridos a partir de uma ação pessoal na família, como conceito, né, como ação, como vivência, igreja doméstica, voltamos à igreja doméstica, a mistagogia de tudo aquilo que nós vivemos, mas o labor das nossas mãos é que vão dar sentido para o dízimo estar conscientemente comprometido com a comunidade e com a igreja local e também no mundo, né? Como fala na visão de tudo que nós entendemos como propósito, como catequese viva. E isso permite a gente entender que esse conceito vai dando o quê? Vão semeando para a gente o quê? Aquilo que nos orienta para uma igreja próspera, né? Uma igreja unida, repleta de riquezas, mas que semeia o quê? Semeia verdade, semeia liderança, semeia o quê? Semeia ações virtuosas. Tudo isso é uma fonte de prosperidade para uma igreja unida. Uma igreja local, paroquial, nessa unidade e favorecer que essa prosperidade seja em abundância de fato. Né? E tudo isso permite a gente colaborar como propósito. Mas, um último recado, então, né, dessa proposta que eu dei para o senhor, né? E para o agente pastoral que está ouvindo agora, como é que você pode, então, aí também se expressar, melhor dizendo, e plantar e colher um dízimo para que a comunidade seja sempre agradecida não pelo que você faz, não pelo que a comunidade faz, mas pelo sentido que ela dá. E quais seriam, então? Ou seja, para os agentes, para as pessoas que estão se comprometendo agora, em primeiro lugar, é preciso pensar de modo concreto. Né? E se sensibilizar pelo momento que está passando, às vezes por falta de recursos, às vezes por uma falta de conscientização, é tentar fazer dele um evento. O que significa isso? Fazer de tudo aquilo um propósito. Por quê? Se não, esse desenrolar das ações é que vão dando sentido para que você olhe, como diz, como fator primordial também para uma atividade pastoral consistente, ou seja, evento, fazer acontecer. Uma outra fonte para os agentes também perceberem que, a partir da novidade que está por acontecer logo, saindo desse momento que é insatisfatório para todo mundo, mas como um fato de experiência. Essa novidade será uma novidade lá na frente, que é uma experiência passada e que a igreja local, a Diocese de Leopoldina, a sua paróquia, os seus paroquianos, os seus dizimistas, estarão focados nessa experiência individual, mas coletiva, ou melhor, comunitária. Um quarto ponto
tudo aquilo que nós entendemos como forma de ação, ela deve ser expressa, uma expressão pessoal, mas convergindo ações que possam, então, servir de exemplo, de modelo. Então, a expressão de cada um é que vai dar o sentido para essa colheita positiva. E, por último, tudo aquilo que você está fazendo, que nós estamos fazendo agora, por exemplo, aqui, né, é uma interpretação. Nós vamos interpretar como? Agregou para a minha vida? Me trouxe algo positivo? Está fazendo com que a comunidade cresça? Então, tudo isso é algo que vai interpretar e vai levar a minha consciência lá na frente e a haver muito mais ações dentro dessa ação do esplendor e da beleza que é a Igreja Católica hoje que nós vivenciamos. É mais ou menos por aí, né, que eu posso assim colaborar, né? Eu vejo por isso. A Igreja é esplendorosa, ela tem uma beleza e se a gente não comungar com essa beleza, com esse esplendor, a gente está fora, né? Sim. A gente está fora. Mas como inserir, o dízimo é um caminho dele. Pelo menos, é o que eu pude interpretar, e quem quiser depois adquirir, lógico, né? A gente vai dar um propósito para ela. É mais ou menos por aí. É perfeito, Marcelo. É bom quando a gente compreende esse caminho que você fez, passando pelos dons recebidos no batismo e comprometendo aquele que recebeu de Deus os dons, fazendo com que ele sirva na comunidade. Esse comprometimento, esse caminho que você fez, eu gostei muito, porque a igreja, na verdade, é essa inspiradora dos dons, porque ele recebeu o batismo na igreja, mas essa mesma pessoa que recebeu os dons faz com que a comunidade cresça, né? Exato. Colocando-se à disposição para o crescimento do reino, também naquilo que ela é capaz, né? Naquilo que ela faz. Gostei também da dinâmica que você falou, né? O dizimista se compreende-se dentro da comunidade para enxergar o outro, para saber que o outro é importante e saber que a sua atuação no mundo também, na comunidade, na sociedade, é muito importante. Eu gosto muito disso. Quando você estava falando, me veio ao coração a CNBB quando convidou para o ano do laicato, né? Do protagonismo do laicato. Eu acho isso muito bonito, começar dizendo disso. O dizimista usar dos dons que ele tem, recebidos de Deus, para fazer com que a igreja, que testemunha Jesus Cristo, cresça cada vez mais. Eu gostei muito do caminho que você fez. Parabéns mesmo. Porque assim, só complementando, né, eu venho trabalhando muito isso, né, não só pelo texto que eu escrevi pela editora Scala, mas eu vou dar um parênteses, né? Tava indo muito bem, porque eu ia na Diocese de Santo Amaro, já estava com tudo programado para o mês de abril, de março agora. Por fim, ó, as comunidades estão impedidas de ouvir. Mas tem muito mais coisas para a gente elaborar, né, que falar sobre isso. Mas assim, é uma repercussão boa que está... Eu vou dar um exemplo, fazendo aqui uma ponte, né? Na paróquia aqui em Sapopemba, em São Paulo, na Zona Leste, um amigo meu, o padre João Paulo, utilizou justamente o perfil, né, o objetivo da cartilha para se trabalhar não só com a equipe, mas com a comunidade. Achei muito legal o posicionamento dele. Sim, porque aí eu gostei quando você falou que o dízimo é uma catequese permanente, né? Compreender a partilha dos dons, mas das capacidades também à luz dessa catequese continuada, né? Hoje a gente fala muito nisso. Uma coisa que eu não frisei é que não pode ser impositiva. Sim, eu gostei disso. Não pode ser impositiva, tem que ser na liberdade. Por isso que eu destaco lá, né, no texto justamente da liberdade, da questão de filhos, da liberdade e da comunhão. Sim. Se você passa por esse tripé, a gente consegue vivenciar legal, bonitinho, legal, né, com os pés no chão. Mas aí a gente cada um é uma vivência muito, muito positiva. Evangelicamente,
Você usou a expressão evangelicamente Equilibrado. equilibrada. Gostei disso. Evangelicamente equilibrada. Porque às vezes a gente ou extrapola, tem muitas vezes, Sim. né? E às vezes a gente fica a desejar, né? Algum Sim. ponto a desejar, mas é nesse sentido que eu coloco. É verdade. Nós tivemos algumas participações, uma delas é do Dom Edson, Sim. parabenizando você, e em nome dele também da Diocese, quero agradecer muito a sua colaboração, foi grandiosíssima, muito boa mesmo, eu gostei muito, principalmente que a gente precisa pensar, como você apontou, o cristão consciente do seu lugar na igreja e, consequentemente, ele vai ser consciente do seu dízimo. Eu gostei muito, muito mesmo. Legal, pô. Faz aí pra gente onde a gente pode adquirir seu livro. Tá. Como eu disse pro senhor, todo mês, todo dia 25, tem 25% de desconto na Scala Editora. É www.scala, com S, né? escalaeditora.com.br, que você encontra lá, Marcelo dos Santos. O texto do dízimo meu é lá. Tá. E, né, você encontra lá, ele custa, como é uma cartilha, custa R$5, mas vai ser 3 alguma coisa, todo dia 25. E a coleção, né, para quem vê, eu fiz essa coleção, gestão paroquial, mas justamente serve, né, então o Dom Edson, ele pode até contribuir também, que eu cito ele também aqui, né, contribuir para a gestão pastoral. Aqui tem muito disso, liderança, tudo, se o senhor adquirir, pode... Eu pretendo fazer um sorteio depois lá no meu Instagram, mas não agora, mas a gente vai fazer lá depois. Mas é na Scala, e o outro, que é sobre a luz do Evangelho, né, que é esse aqui, né, que é esse, mas é na editora Partilha, né, Partilha. Okay. Mas na Scala do dízimo é lá. E uma contribuição dessa enriquece, né, o trabalho dos agentes de pastoral, enriquece o nosso trabalho enquanto padres, enquanto administradores. Então, de verdade mesmo, Dom Edson até mandou uma mensagem agora dizendo a você dos parabéns pela sua fala, enriquecedora. Eu, Padre Aguinaldo, também gostei muito de te ouvir, porque você me mandou o conteúdo, mas nada melhor do que ouvir, né? De você mesmo. É verdade. É um esquema, né? A gente tem um esquema, mas né, a gente poderia... É verdade, mas é claro que a gente poderia... E nós vamos fazer o seguinte, o Instagram nos dá 1 hora, então a gente já está chegando... já está acabando, né? Mas então eu gostaria, Marcelo, de, em outro momento também, te convidar para a gente voltar, porque essa foi uma iniciativa do Dom Edson e minha, para que a gente pudesse acalorar o diálogo sobre o dízimo. Eu agradeço muito. Eu te agradeço mesmo, muito obrigado, e espero que a gente se encontre aqui na live, mas aqui também na Diocese de Leopoldina, para você contribuir com a gente também. Legal, eu fico muito satisfeito mesmo pelo convite, um abraço a todos e Deus abençoe a nós, né? A nós, isso. Que você passe bem esses dias, especialmente de isolamento social, e que Deus te guarde cada vez mais. Muito obrigado. Legal. Obrigado, meu padre. Um abraço a todos aí. Valeu. Valeu.